Vamos passar para a nossa primeira palestra, que vai abordar o status da reestruturação do SGP. Os palestrantes fazem parte do consórcio Gestão de Pavimentos Brasil, que é a Strata, a Dynatest e a Pavesis. O nome da nossa palestrante agora é a Diene Carmo. Ela é engenheira civil pela PUC Minas, técnica em edificações pelo Cefet. Trabalhou nos últimos 8 anos no grupo da CCR como responsável pela manutenção dos pavimentos, áreas verdes e drenagens do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Possui experiência em elaboração de projetos de instalações, em gestão de obras, em sistema de gestão da qualidade, como auditora, e em implantação e utilização do SGPA, Sistema de Gerenciamento de Pavimentos Aeroportuários. É atual coordenadora do contrato de implantação e reestruturação do Sistema de Gerenciamento de Pavimentos Rodoviários em desenvolvimento conjunto entre o Consórcio Gestão de Pavimentos Brasil, empresas Strata, Dynatest e Pavesis e DR. Bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que está o status do nosso contrato. Então, é um consórcio. A líder do consórcio é a empresa Strata Engenharia. E o nosso contrato, ele abrange uma série de levantamentos que está sendo feito na malha rodoviária completa do estado de Minas, e para que a gente tenha conhecimento de qual é a atual situação e, sim, caminhar para a reestruturação do SGP do DR de Minas. Bom, falar um pouquinho da definição, né, do que é um SGP. Apesar de ser um assunto que já é muito falado, tanto no meio acadêmico quanto no ambiente profissional, há muitos anos, há décadas, ainda assim, ainda tem algumas pessoas que não entendem muito bem ou que não compreendem a profundidade, né? Então, o conceito, a definição básica o SGP ele é um conjunto de ferramentas que vai auxiliar aos gestores, né, a alta direção, sejam empresas privadas ou empresas públicas, a tomada de decisões de quais são as melhores estratégias para o cenário atual da malha, né, pavimentada ou não pavimentada, para fazer essa gestão desses pavimentos da melhor forma possível. Então, um conjunto de ferramentas mesmo. Não consigo passar. Isso. Bom, e aí essa definição, ela vai caminhando para um cenário mais ou menos desse tipo aqui. Esses aqui são gráficos de literatura, né, que explicam um pouquinho de qual que é esse conceito. Então, ali a gente tem uma curva, é uma curva típica da vida de um pavimento, né? Então, ao longo da vida em serviço, ele se comporta, ele tem um comportamento que existe uma previsibilidade, e o SGP ele busca encontrar o momento ideal para realizar os investimentos, de maneira que você preserve ao máximo, prolongue ao máximo a vida daquele pavimento em excelentes condições da vida útil dele. Então, tem um momento aqui dessa curva, um momento da vida do pavimento, em que o investimento ele é menor e consegue preservar por mais tempo essa vida útil. E tem o momento em que o pavimento já chega ali, já beira ali o péssimo, fracassado, que aí ele demanda um investimento muito maior, seria de fato uma reconstrução, que ele já não teria mesmo uma condição de preservação. Então, ali tem um exemplo ali de uma escala
de cores é muito comum, né? Existem diversas metodologias que mostram em cores ou em conceitos, né, o que seria o bom, o que seria o excelente, o que seria o ideal. E, a partir disso, uma escala que pode ser adotada por diversos métodos, e aí você tentar descobrir, né, o que o SGP ele vai mostrar para o gestor qual é o momento, né, de gatilho, qual é o momento em que ele deve investir, vai ser melhor para essa vida útil, né, que vai preservar melhor. Então, é aquele segundo gráfico que mostra quando você aplica a preservação no momento correto, você consegue preservar, prolongar essa vida em bom estado. E evita que o pavimento chegue no ponto de ruptura ou no ponto de total necessidade de reconstrução. E os objetivos são muito a respeito do que eu falei do conceito. Então, a ideia é avaliar qual é a minha condição. A partir desse momento que você conhece o seu pavimento, que você conhece a condição atual, realizar uma projeção. Qual será o comportamento desse pavimento? Quanto mais campanhas de avaliação um SGP tem, melhor é a curva, mais calibrada e mais próxima da realidade do comportamento ali daquele pavimento ao longo da vida útil dele. Então, mapeado esse comportamento, é possível fazer previsões bastante assertivas a respeito de como será esse comportamento. A partir daí, o que o gestor realmente ele vai querer ver, né, como produto final, que é os planos, manutenção e reparo, para um orçamento, ou o inverso, né, um orçamento que está disponível, você consegue avaliar quais são as prioridades para aquele orçamento. Você consegue avaliar qual que é a priorização, qual que é a melhor estratégia para aquele orçamento disponível. E ter, né, sem dúvida, uma ferramenta completa que dê base para a gestão tomar as decisões. Diante ali de vários cenários que podem ser simulados, vários cenários que podem ser opções para a tomada de decisão da gestão. E também o principal, que acho que talvez nem todo mundo enxergue, mas é o objetivo número 1 de um SGP, é garantir a segurança do usuário, manter a trafegabilidade, manter em condições de evitar um acidente, preservar a vida daquele usuário, daquela pessoa que está utilizando aquele pavimento. Então, é o objetivo principal. Então, quando você prolonga a vida em bom estado, você está preservando vidas, você está cuidando dos usuários. E os benefícios são esses, né? Aumentar a vida útil em bom estado, né, em estado aceitável, deixar uma ferramenta para que o gestor ele conheça de fato qual é a necessidade daquele pavimento, daquela malha, no caso DR, da malha rodoviária, para que ele conheça de fato o que precisa, qual que é a priorização adequada em função da estratégia, a identificação dos recursos financeiros necessários. Com certeza um SGP vai dizer qual seria o volume de investimento necessário para se manter um bom estado. E também ele tem essa função de ter um histórico documental sobre a condição daquele pavimento. E também dos custos, né? Então, o SGP ele pode ser feito com base em uma avaliação objetiva ou com base numa avaliação subjetiva. O DR optou, no nosso contrato atual, por fazer a avaliação objetiva, justamente para que fosse mais fidedigno possível à realidade e o mais fidedigno possível nas projeções. Então, é uma maneira bem assertiva, uma maneira de ter uma exatidão maior a respeito desse mapeamento da vida útil do pavimento. E aqui eu trouxe só uma ilustração mesmo. Então, essas estratégias, elas são mapeadas,
com relação a qual momento da vida útil o pavimento se encontra. A partir daí, são determinadas algumas soluções e, geralmente, são soluções um pouco mais comuns ali para aquele caso, ali para aquela situação do pavimento, e, a partir daí, constitui-se uma composição de custo. Essa composição de custo, ela busca, em primeiro lugar, avaliar se o meu pavimento ele está naquele determinado momento da vida útil, ele tem aquela determinada condição que está mapeada, que está previsto que aconteça nos próximos anos, nas projeções, que eu tenha esse custo aproximado, em cima desse custo eu consigo projetar qual será o investimento ao longo da vida útil. E ao longo da vida útil, a depender de qual estágio o pavimento se encontra, ele vai adotar uma estratégia de investimento. Então, em cada um dos pontos da curva, ele vai adotar uma estratégia para que seja tomada de decisão. Isso geralmente é feito com softwares, né? Existem muitos no mercado. E todos fazem isso, mapeiam isso aí com uma previsão, uma probabilidade. Eu também trouxe alguns exemplos aqui de um outro caso, são só ilustrativos mesmo, é só para mostrar para vocês como que isso é feito, né? A partir do momento que você selecionou ou a malha completa, ou uma parte da malha que está sendo estudada, porque também é possível dentro do SGP, você pode avaliar a malha completa, você pode avaliar um caso isolado, você pode avaliar um trecho específico, e quanto maior o número de amostras, mais exato mais próximo da realidade é a sua previsão. Aqui é um exemplo. Uma determinada malha simulada para investimento de R$1 milhão ao ano. O que acontece? Acontece que eu gasto R$1 milhão ao ano e meu pavimento piora. Piora numa curva que cai bem rápido. Eu simulo 10, então já melhora a situação. Eu simulo 12. 12 seria um cenário sem restrição orçamentária. E aí eu já consigo manter, naquele segundo gráfico da direita, eu já consigo manter a qualidade ali numa escala ali, que é um exemplo de 0 a 100, pode ser uma escala em outras unidades de medida. Então, as estratégias são avaliadas conforme você coloca o investimento, o valor e o que o pavimento precisa. E, com base nisso, os gestores têm condições de tomar as decisões, que podem nem sempre ser executar tudo que é necessário. Pode ser executar apenas uma parte, uma parcela. Ou não, pode ser executar tudo que está sendo necessário e preservar ali ao máximo aquele pavimento. Então, falar um pouquinho aqui do nosso trabalho, como que está o status. Então, o nosso contrato ele já está com um ano que o contrato do consórcio da Strata está em vigência. Essa primeira etapa do nosso contrato foi a parte focada nos levantamentos de campo, que tem sido um trabalho muito volumoso, muito trabalhoso, e que tem tomado um tempo significativo do contrato, justamente pelo tamanho da malha que o DR tem hoje. E aqui, esse mapa, ele mostra um pouquinho de como que funciona a subdivisão da malha aqui no DR de Minas. Então, o DR de Minas ele tem 40 subdivisões, que são conhecidas como as regionais, né, as coordenadorias regionais. Eu creio que aqui tem vários colegas coordenadores das regionais, né, profissionais que trabalham nas regionais. E aí, o DR, ele tem essa subdivisão e a gente também trabalha com essa subdivisão justamente para segmentar o trabalho, que é bastante extenso, né? Para vocês terem uma noção breve, esse mapa aqui está mostrando o último SRE, né? A subdivisão aí do sistema regional, né? Sistema rodoviário estadual. Aí vocês podem ver aí no mapa. Bom, a malha. No início do nosso contrato, a malha conhecida era de 20 mil quilômetros pavimentado e 5 mil quilômetros não pavimentado. Ou seja, um total de 25 mil, ali 25.200
quilômetros do nosso contrato. Porém, também faz parte do escopo do consórcio atualizar essa malha. Então, para que fosse atualizada essa malha, o consórcio realizou reuniões com todos os coordenadores regionais, com a equipe técnica das coordenadorias regionais, para que fossem mapeados, né, todas as mudanças que houveram aí nos últimos anos aí de SRE, e justamente fazer um trabalho mais amplo. Então, o trabalho, ele, além da malha que vocês viram ali no mapinha, que está aqui listada, então, o consórcio ele foi além. Ele também englobou os trechos que hoje, né, estão concedidos, seja para municípios ou seja para concessionárias privadas, mas que ainda assim são ativos do DR e que precisam ser mapeados e que precisam, né, ser considerados, não podem ser, né, totalmente excluídos desse sistema de gerência. Por vários motivos, dentre eles mapear como está a condição e também monitorar, porque esse ativo um dia volta a ser responsabilidade do DR de Minas. Então, atualmente, o nosso contrato está chegando aí numa estimativa de 29 mil quilômetros. Então, esses 25 aí estão virando 29. Por conta desse aumento, a gente tem tido bastante trabalho nesse sentido, refazer alguns trechos, incluir alguns outros, verificar se está aderente ao que está na realidade, ao que está no dia a dia do coordenador regional. Então, muitos trechos foram refeitos. Então, esse um ano tem sido muito dedicado a isso. Aqui tem a gente tem um outro mapa do estado de Minas, onde vocês veem aí uns marcadores. São 981 marcadores. Aqui a gente tem o plano que foi passado ao consórcio, o plano do DR. O DR construiu um plano de contagem de tráfego e passou ao consórcio para que o consórcio fizesse. Então, isso aqui também é um item do nosso escopo de contrato. Ainda está no início. Esse é um dos itens que iniciou recentemente, iniciou de fato agora no mês de março. No ano passado, nós até chegamos a fazer alguns postos, mas foi uma quantidade bem pequena, e o trabalho mesmo, mais volumoso, está começando agora no mês de março, começou agora. Então, como eu disse para vocês, foram várias reuniões com os coordenadores regionais, nós contamos com o apoio desses profissionais que conhecem tão bem a malha rodoviária e que nos apontaram quais foram as diferenças, quais foram as inclusões, né? Nós tivemos aí apoio também de pessoal da sede do DR nessas reuniões, e a gente conseguiu mapear, né, para atualizar esse shape da malha rodoviária. Então, um dos produtos também que vai ser entregue ao fim dos levantamentos e do tratamento dos dados é o shape atualizado dessa malha. Que tem um fluxograma que a gente montou que mostra um pouquinho, ilustra um pouquinho de como foi esse diálogo, né? Receber o arquivo antigo do DR e fazer as reuniões, atualizar, e agora fazer os levantamentos de campo, agora que está finalizando os levantamentos de campo, retornar um shape atualizado. Bom, como eu disse para vocês, a avaliação desse contrato é uma avaliação objetiva. Então, dentre os itens de levantamento de campo, a gente tem o vídeo registro, o IRI, o ATR, o LVC e o LEAD, ou LVD. Esses itens, né, esses 5 itens, eles são feitos por um veículo único. Então, aqui está o veículo que trabalhou lá para a gente, né, o veículo da nossa líder, a Strata. Então, ali ele é equipado com vários equipamentos. Então, tem a barra de IRI, né, do perfilômetro, tem a câmera em cima, né, tem a câmera dianteira ali que filma a frente do veículo, tem a câmera traseira também. Então, esse veículo, ele está passando aí em toda a malha do DR, tanto pavimentada quanto não pavimentada, sempre registrando filmagens, fotos a cada 5 metros. Outro item
que está sendo feito aí na parte pavimentada é o FWD. Aqui tem até algum exemplo aqui, uma foto um pouco mais antiga. Então, o FWD está sendo feito em toda a malha pavimentada também. Ainda está em andamento, não finalizou. Contagem de tráfego, como vocês viram ali naquele mapa, 981 postos. Eles são distribuídos aí entre 1 dia, 3 dias e 7 dias. Todos estão sendo filmados 24 horas, então a contagem ela é feita com esse auxílio da câmera, então sempre gravando, e também em alguns casos foi adotado o uso da tecnologia MetroCount, que facilita muito a contagem, auxilia na utilização de tecnologia mesmo a favor da agilidade aí do levantamento dos dados. Outro item que tem no nosso contrato são os levantamentos sob demanda. Esses ainda a gente iniciou alguma coisa, mas muito, muito pouco. Ainda não fomos muito demandados nesses tópicos. Ainda está muito inicial. A expectativa é que nos próximos meses essas solicitações possam aumentar um pouco, mas que, por enquanto, ainda é um pouco incipiente. Que são os levantamentos com o MMS, que é o escaneamento, é o scanner, né, a laser, que vocês estão vendo ali naquela caminhonete ao lado esquerdo, ali da tela. O FWD a cada 20, que é mais aplicado na fase de elaboração de algum projeto, diferente do nosso, que está no escopo para toda a malha, que é a cada 200 metros, e que tem um viés mais abrangente de avaliação a nível de rede. E ali também tem o veículo que faz a demarcação de base quilométrica, ali um exemplo. Bom, a gestão do nosso contrato, ela é feita também com o auxílio de uma ferramenta de Power BI. A gente tem uma plataforma gerencial muito baseada nos conceitos de gestão à vista, para que todos, tanto do consórcio quanto fiscais do DR, tenham acesso em tempo real de todas as informações que nós estamos gerando. Então, a nossa plataforma, ela tem o objetivo de ter links para documentos importantes, como medições, cronogramas, controles do que está sendo entregue, e também links úteis ali, como vocês podem ver ali à direita, um pouco mais abaixo, que são links que você consegue rastrear os veículos que estão em campo, você consegue vê-los em tempo real. E os nossos levantamentos de campo. Hoje o nosso status é esse, foi atualizado agora no mês de março. Então, já estamos praticamente no final desses levantamentos de campo. O FWD que ainda tem um pouquinho a mais para levantar e o vídeo. Mas os outros itens já estão bem adiantados. Agora a gente já está praticamente ali chegando no limite do escopo do contrato, como vocês podem ver ali. E ali, além daquele número que está ali de total, a gente tem esses acréscimos, né, que aconteceram nas reuniões, na inserção aí desses trechos de concessionárias e tudo mais. Então, esse total ali vai aumentar um pouco, a gente já está entrando nessa reta final, inclusive de tratamento de dados, que está iniciando agora. Iniciamos agora no mês de março e ainda está em andamento. Então, a nossa plataforma gerencial também permite que se acompanhe, né, onde que foi a atuação, onde que já terminou, onde que está em andamento, onde que ainda não iniciou. Então, você consegue aqui fazer alguns filtros, justamente para auxiliar na gestão. Esse aqui é um exemplo de uma tela nossa, onde todos conseguem acompanhar em tempo real, onde está o veículo de levantamento. Ali consegue ver a placa dos veículos, então consegue rastrear. Eu fiz, quando estava montando essa apresentação, uma estimativa de quantos postos de contagem estariam prontos até hoje. Então, a nossa estimativa é finalizar o dia de hoje com 365
postos executados em campo, que é em torno de 37% do nosso contrato. Então, esse mês foi um mês que nós conseguimos fazer um número grande, né, dessas contagens. E a partir desse levantamento, né, das filmagens, da contagem de tráfego, em torno de 40 dias, 45 dias, a gente já recebe esses dados tratados, planilhados em modelos, né, pré-definidos. Então, agora, a estimativa é essa, que a gente finalize o dia de hoje dessa forma. Aqui também a gente vê dentro da nossa plataforma gerencial quais os postos que foram executados, quais que foram entregues. É uma forma que a gente tem de deixar o mais transparente possível como está o andamento do nosso trabalho, de acesso fácil a todos. Aqui um exemplo de uma tela que foi a primeira regional que foi entregue pelo nosso contrato, que foi a regional de Pirapora. Então, no momento, é a única que foi completamente finalizada. E agora, no mês de abril, a gente tem uma previsão de intensificar essas entregas, essas finalizações de tratamento de dados. Então, no mês de abril, aí, nossa expectativa é fechar em torno de 8 a 9 regionais aí, fechadas nesses levantamentos de pavimento, né, e entregar ao DR. Então, também isso é possível ser mapeado. Todos os arquivos que chegam ficam registrados aqui nessa plataforma gerencial. Mais um produto do nosso contrato é o cadastro de elementos. Então, esse cadastro de elementos, ele tem foco em sinalização vertical, sinalização horizontal, qual é a condição dessa sinalização, dispositivos de drenagem, qual que é a situação, obras de arte também vão ser mapeadas, né, apontadas, não avaliadas em totalidade, mas sim mapeado pelo menos a localização, qual é a estrutura, as características geométricas da pista e os elementos lineares que, porventura, possam estar nessa faixa de domínio. E também algumas ocorrências pontuais de alguma coisa de iluminação, rede de energia, lombadas. Então, isso também faz parte desse cadastro. E era isso que eu queria falar para vocês, só uma explanação breve aqui e generalista de qual está sendo o nosso trabalho, que tem sido árduo, tem sido um trabalho muito grande. Então, o escopo desse contrato é desafiador pelo tamanho. Minas Gerais tem dimensões continentais, a malha é muito grande, então nós estamos falando de quase 29 mil quilômetros de malha a ser levantada e, a partir de agora, a ser analisada, né? Então, daqui a pouco nós já estaremos entrando aí numa outra fase do nosso contrato, que é, de fato, examinar esses dados, direcionar esses dados da melhor forma possível, e junto com o DR e também aí com a nossa líder do consórcio, a Strata, e direcionando agora as próximas conversas e para que esse contrato possa agora realmente seguir aí num modelo de sistema de gerência de pavimentos que com certeza vai ser muito bom. Nossa expectativa é muito boa de que seja um trabalho muito bom. E eu acredito que mais tarde vocês também vão saber um pouquinho mais aí desses próximos passos. Obrigada. Nós